observar bem, estamos no Novo Testamento, louvado seja Deus, e esse jovem, ele se depara com Jesus, e ele tem até conhecimento a respeito da lei, né? Que Jesus vai voltar lá atrás, se nós formos ler lá em Deuteronômio 20, quer dizer, Êxodo 20, Deuteronômio também, vai falar acerca da lei. Não matarás, né? Conforme nós lemos aqui, não darás falso testemunho, obedeça teu pai e tua mãe. E ele vai responder para Jesus que tudo isso ele já conhecia, ele já tinha conhecimento de causa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus vai dizer para ele: se você quer herdar o reino do céu, se você verdadeiramente quer ser perfeito, vai e venda tudo que tu tens e reparta com os pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aleluia. Então nós vamos ver aqui, aleluia, nesse texto, que a partir deste momento, desta passagem aqui, nós não vamos ver mais, ouvir esse jovem rico algum relato sobre ele. Podemos ver o contexto no livro de Lucas, no livro de Marcos, louvado seja Deus, mas não vai mais relatar mais nada a respeito dele, porque a própria Bíblia aqui fala para nós que após ele ter ouvido essa resposta de Jesus, ele se entristeceu e saiu. Talvez ele, no seu coração, por ele conhecer a lei, ele chegou diante de Jesus com muita coragem, aleluia, até mesmo por achar que por conhecer a lei ele estaria bem diante de Jesus. Mas só que o Evangelho de Jesus Cristo é graça, irmãos, é favor imerecido. A própria palavra diz que o mandamento foi resumido: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. E esse jovem ele vai relatar o Velho Testamento para Jesus, como que se Jesus fosse aplaudir ele, como se Jesus fosse dar razão a ele por ele conhecer, né, o Antigo Testamento. Não, Jesus ele é favor imerecido, ele veio para nos trazer graça, louvado seja Deus. Quer dizer, Jesus estava tentando mostrar para ele o que é verdadeiramente o Evangelho, até porque, louvado seja Deus, irmãos, ter uma boa condição financeira não é pecado. Aleluia. A própria palavra lá em Deuteronômio vai dizer que se nós obedecermos a Deus, a sua palavra, e fizermos tudo conforme a palavra de Deus nos ordena, nós seremos um bem-aventurado. Aleluia. Aonde você colocar a mão, você vai ser abençoado. Aleluia. Se você criar gado, você vai ser bem-aventurado, vai produzir. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se você comerciar ovelha, você vai produzir. E até porque nós vamos ver outros personagens da Bíblia, louvado seja Deus, que eram ricos, que tiveram riqueza e não foram questionados por Deus. É Deus, aleluia. Então esse jovem, quando Jesus fala para ele, aleluia, vai e venda tudo que você tem, ele se esqueceu de uma coisa, que Jesus Cristo tem todo o poder, irmãos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele esqueceu, sabe o que, meus amados irmãos? Que quando Jesus olhou para ele, o olhar de Jesus Cristo, para que nós possamos entender nesta noite, já viu quando uma pessoa às vezes fratura uma perna ou um braço, que às vezes cai, aleluia, aí ela está até andando, para ela está bom, ela vai para casa, mas depois ela começa a sentir dor, começa a inchar, e aí ela procura o médico. Aí chegando lá vai mandar bater um raio-x, porque a olho nu você não consegue detectar que o osso foi fraturado, foi quebrado, ou foi rachado, precisa ser restaurado.
Mas quando coloca lá diante daquela máquina de raio-x, que ele bate no raio-x que eles vão olhar, ultrapassa a visão carnal e vai lá dentro do osso e consegue detectar que verdadeiramente o osso está quebrado. Assim é Jesus quando ele olha para nós. Ele consegue ver aleluia, o nosso interior. Ele consegue ver tudo lá dentro de nós. Louvado seja Deus. E esse jovem não teve essa percepção. E quando Jesus olhou para ele, Jesus pôde perceber que ele estava preso às riquezas. Deus. O amor dele estava na riqueza. O amor dele não estava em seguir a Jesus Cristo. O amor dele estava nos bens que ele tinha, nos bens material, porque a palavra de Deus diz aqui: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, no versículo 27, e tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Louvado seja Deus. Porque às vezes, irmãos, para se prender à riqueza não precisa ser rico. Amém, meus amados irmãos? Amém. Para se prender às riquezas não precisa ser rico. Quer ver um exemplo que nós vamos dar aqui para os irmãos? De repente chega alguém aqui, os irmãos estão na campanha de uma carta para Deus. Ele vai pegar a cartinha ali, conforme eu também já peguei, eu tenho meus propósitos. E aí ele vai escrever o pedido dele: eu preciso de uma porta de emprego aberta, missionário. Verdade. Porque a coisa está difícil lá em casa. Louvado seja Deus. Aí Deus vai e abre a porta de emprego. Aí depois que ele começa a trabalhar, louvado seja Deus, se ele for trabalhar no estaleiro, depois da hora faz hora extra, para acumular mais uma quantia a mais. Louvado seja Deus. E aí vai chegar os primeiros dias, ele vai se contentar, vai até vir para a igreja correndo para dizer: olha, a porta se abriu, eu já estou trabalhando, aleluia, já recebi o primeiro salário, oh glória a Deus, está dando para me colocar tudo em dia, e se faz presente os primeiros meses. Mas com o passar do tempo, louvado seja Deus, você vai começar a ver ele se ausentar da igreja. Aleluia. E aí ele às vezes começa a fazer hora extra, ele começa a dobrar, ele começa a conquistar algumas coisas, e aí ele acaba se esquecendo de glorificar o nome do Senhor, daquele que abriu a porta, daquele que pode fazer tudo na vida dele. Louvado seja Deus. E aí ele começa a se prender, aleluia, às vezes por conquistar algumas horas a mais de trabalho para acumular dinheiro, para ele fazer algumas coisas, para ele não ter sua vida secular. É pecado? Não, irmãos. Agora, você deixar a casa de Deus e se preocupar com o dinheiro, aí é sim. Porque verdade, a Bíblia diz para nós que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É verdade. E o tesouro desse rapaz aqui era o dinheiro que ele tinha. Louvado seja Deus. Era suas fazendas, era sua riqueza, eram muitas propriedades que ele tinha. Louvado seja Deus. Nós podemos até, como por base aqui, tomar um outro exemplo, Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem, aleluia, íntegro e reto, que se desviava do mal, aleluia, e tinha muitas riquezas, mas era humilde diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não se preocupava com suas riquezas. Louvado seja Deus. A própria Bíblia vai dar um relato que ele tinha muitos bois, ele tinha muitos camelos, ele tinha muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquilo ali não impedia dele glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Muito pelo contrário, às vezes, louvado seja Deus, o que preocupava Jó era que os teus filhos poderiam ter feito alguma coisa errada. É Deus. Glória a Deus. Portanto, que ele vai dizer: o mal que eu temia aconteceu. Porque antes dos filhos pecar, Jó já estava ali orando, prestando sacrifício a Deus, porque os filhos poderiam ter feito alguma coisa. Mas com relação ao dinheiro, muito pelo contrário. Quando Deus tomou tudo dele, ele pôde dizer: Deus me deu e Deus tirou. Aleluia. Mas qual foi o pensamento da mulher dele? Quando começou a perder as coisas,
quando a coisa começou a se desmoronar. Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Então existem pessoas, irmãos, que às vezes são assim, elas se prendem às riquezas, elas se prendem, aleluia, a algo que para elas se torna valoroso alguma coisa. Não precisa só ser em termos de riqueza. O que Jesus estava vendo aqui é que o coração desse rapaz estava voltado não verdadeiramente para ele. É Deus. Porque quando Jesus perguntou para ele: você sabe os mandamentos? Sei. Observo muito bem. Aleluia, conheço. Assim como eu e você conhecemos. Se alguém perguntar alguma coisa da Bíblia, nós vamos responder. Aleluia. Às vezes, se o pastor perguntar alguma coisa para vocês na escola bíblica dominical, ou a respeito da Bíblia, você vai responder que sabe, que conhece. Mas agora, onde está o teu coração? O teu coração verdadeiramente está voltado para a obra? Você tem prestado o seu culto racional a Deus? Você tem administrado o seu tempo de forma em que a obra de Deus não sofra em suas mãos? Ou às vezes nós deixamos a desejar? Aleluia. Quando o pastor às vezes faz uma campanha, que ele convoca a igreja para se fazer presente, para estar aqui, aleluia, ou até mesmo às vezes para comprar um ventilador, ou para comprar um piso, louvado seja Deus. É nessa hora, meus amados irmãos, que nós vamos ver, aleluia, quem verdadeiramente nós somos. Aleluia. Ou se temos um coração, aleluia, voltado para a obra, para ajudar, para ver o engrandecimento do reino. Porque às vezes, irmãos, aos nossos olhos nus, você vai olhar assim: a igreja. Não, irmão, não é uma igreja. O que Jesus quer é que nós tenhamos visão de reino. É muito mais do que isso aqui. Glória a Deus. É muito mais. Aleluia. A própria palavra vai dizer que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, jamais olho viu, ou coração sentiu, aleluia, ou ouvido ouviu, oh aleluia, glória a Deus. É aquilo que está preparado para nós. A Bíblia diz que ruas são de ouro e que os muros são de cristal, e que nós vamos desfrutar de tudo isso se nós permanecermos firmes na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se nós não deixarmos o nosso coração se corromper, se voltar para outras coisas, porque não precisa só ser dinheiro para que a pessoa venha se corromper. Aleluia. Porque após a pessoa, irmãos, às vezes ser resgatada para Jesus, receber Jesus como único suficiente Salvador da tua vida, da tua alma, aleluia, ela precisa tomar aí uns certos cuidados. Ela precisa estar em oração, ela precisa estar jejuando, ela precisa estar se consagrando, ela precisa estar nos cultos da igreja. Louvado seja Deus.